Fala pessoal, Dr. Juan Fátima aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre ações de requisição de servidores públicos. Isso mesmo, muitas vezes órgãos que têm prerrogativa para fazer requisição do servidor pedem àquele servidor, pedem ao órgão do servidor que aquele servidor seja cedido, mas por meio de requisição, e aí o órgão de origem do servidor nega. Diz ali que está com pouco pessoal, diz que tem que fazer um exame interno para não pedir um servidor específico, mas sim que selecione uma lista. E a gente vai ver que isso, a jurisprudência já está se alinhando no sentido de que não, de que quando é uma requisição, o órgão que pede consegue escolher ali o servidor de acordo com alguns critérios que eu vou informar para vocês aqui hoje. Então, pessoal, o resumo aqui é que o quê? A requisição é irrecusável. Eu já expliquei para vocês que a requisição é quando um órgão que tem prerrogativa de requisição, essa prerrogativa muitas vezes dada por lei ou medida provisória, que tem força de lei enquanto estiver em vigor, beleza? Essa requisição, ela se difere de um requerimento. O que é o requerimento? O requerimento é eu pedir: olá, você pode me dar uma uva? Você pode me dar uma maçã? Isso é um requerimento, estou te requerendo, né? Só que no órgão público tem toda a formalidade, tem que botar quem pede, a data e tudo mais. Já uma requisição é uma prerrogativa que vem da lei, ou seja, quem requisita não está perguntando, não está pedindo, está dizendo assim, ó, faça isso. E por quê? Porque a lei já deu aquele poder. Então, um juiz, quando ele fala, ele não pede, ele requisita, entende? Quando você está, por exemplo, em um júri, quando estão julgando ali se alguém matou outra pessoa, tem uns quesitos, ou seja, perguntas necessárias, porque sem aquelas perguntas o processo, inclusive, perde a validade, né? Então, aqui a gente tem que a requisição é esse procedimento de você pedir, mas pedir dessa forma que seria mais um exigir do outro órgão algo, do outro órgão de alguém. Nesse caso, o órgão que está pedindo o servidor está requisitando o servidor do órgão A. Então, vou chamar de órgão A e órgão B. Órgão A, o que está com o servidor atualmente, e órgão B, o que pede o servidor. Então, aqui eu posso dar um exemplo, né? Vem uma requisição para um órgão público. Então, senhora reitora, solicito a disponibilização da requisição de um servidor do quadro pessoal permanente da Universidade de Brasília, que eu estou dando exemplo com universidade. Tirar de um caso concreto, inclusive. Aí vai dizer, para vir trabalhar, né, para vir exercer suas atividades de apoio tal, em tal lugar. Beleza. Aí, ó, por fim, encaminho o formulário de requisição assinado pela pessoa competente com o nome do servidor que eu quero, com a matrícula e com o cargo dele. Beleza. Aqui o órgão que tem prerrogativa de requisição, ele vai dizer o que ele quer. E aí vem a fala do órgão A. Então, essa ação se destina, obviamente, pessoal, a servidores públicos ou qualquer pessoa que esteja sendo requisitada ali do seu órgão para o órgão que tem prerrogativa de requisição. E o fundamento é o que, pessoal? Pessoal, a gente tem vários fundamentos, tá? Eu não vou visitar todos com vocês, mas fique à vontade. Só de você colocar no Google, você abrir a lei e colocar Ctrl F, requisição, você já vai ver o que cada uma dessas leis tem a dizer. Então, por exemplo, tem um decreto de outubro de 2021 que dispõe sobre as cessões, as requisições e as alterações de exercício para a composição da força de trabalho em que a administração pública federal, direta e indireta, seja parte. Então, ó, a gente vai ver lá que nesse decreto vai dizer assim, ó, ausência de discricionariedade. Discricionariedade é quando o órgão A pode dizer, eu libero ou não libero meu servidor. Não há discricionariedade nesse caso. Se o órgão que tem prerrogativa de requisição está pedindo o servidor, você vai liberar, seja administrativamente, seja judicialmente. O que acontece, pessoal, é que muitos servidores, por não entenderem como funciona esse processo de requisição, deixam de exigir seus direitos na esfera judicial. E aí acaba que fica como se aquela requisição tivesse sido negada, mas ela não poderia ter sido negada. Então, pessoal, a gente vai ver isso, que a prerrogativa de requisição ela é prevista em lei específica. Não é uma coisa ali, um superpoder simples, é realmente algo que está previsto em lei. Então, muitas vezes a gente tem o quê? Que o órgão A vai dizer assim, mas você não pode pedir o servidor específico, você estava favorecendo ele. Só que isso não é verdade muitas vezes. Por quê? O órgão B, em vez de esperar que o órgão A, que não quer ceder seus servidores, ele faça um processo seletivo interno para deixar uma lista de servidores a serem requisitados, o órgão B já faz ali um exame de seleção, seja curricular,
seja tal. E aí, aquelas pessoas que se inscreveram nesse exame, elas vão ter uma ordem de classificação. E aí ele vai pedir aquelas pessoas naquela ordem, ou, a depender, pode até pular a ordem se tiver algum detalhe no currículo da outra pessoa que justifica essa alteração de ordem, tá bom? Então, muitas vezes acontece isso, de órgão A negar. Então, a gente já sabe a quem se destina, a gente está aqui com, algumas pequenas lacunas aqui, e muitas vezes a pessoa tem algumas dúvidas referente a esse processo. Ela vai dizer que tem medo de perder, né? Isso é muito clássico, todo mundo tem medo de perder, mas principalmente dependendo da sua faixa salarial, se você não tem como pagar as custas de um processo, o benefício da justiça gratuita vai garantir que você, caso perca o processo, não gera um gasto processual, não gere um gasto processual. Então, mesmo assim, pessoal, compensa várias vezes você ir atrás desse direito. Por quê? Porque muitas vezes o servidor está lotado, vou dar o exemplo de Brasília, né? No plano piloto, mas ele mora, pessoal, a 40 quilômetros daquele lugar, e ele está sendo requisitado por um órgão público, né, com prerrogativa de requisição, que fica ao lado de sua casa. Então, esse é um dos principais motivos de as pessoas entrarem com essa ação de pedido de requisição, tá bom? Entrar com a ação não é nem ela pedindo para ser requisitada. A pessoa que entra com a ação, ela está pedindo só para a lei ser cumprida e a prerrogativa do órgão que já tem aquela prerrogativa de requisição ser respeitada, tá bom? Então, você pode pensar que demora para conseguir. Primeiro, mandado de segurança, ele já é um mandado de segurança, então ele tem que tramitar assim relativamente mais rápido. Além disso, dá para pedir a liminar. Então, é urgente propor uma ação nesse tipo de caso, porque a única forma isso aqui está errado. Mas o quê? Que dependendo ali isso aqui também está errado, meu Deus. Essa aqui eu anotei algumas erradas, mas você está entendendo o raciocínio da nossa ação, correto? E aí você pode pensar que vai sofrer perseguição. Primeiro, que se você ganhar ação, você vai lá para o outro órgão e você não vai ver tão cedo o pessoal que você trabalhava. Segundo, pessoal, que isso é muito comum, faz parte também da necessidade do setor público, de pessoas mais especializadas em lugares que são mais necessários no momento, né? A gente tem uma série de demandas e não tem gente suficiente que estudou, muitas vezes, para atendê-las. Então, no órgão A, que muitas vezes está ali com o servidor, a gente tem um servidor ali que é formado em Direito e Administração, vou dar meu exemplo. E aí, o órgão com prerrogativa de requisição, o Poder Judiciário, está dizendo, olha, que está tendo muita bagunça nos processos, a gente precisa de alguém com esse perfil que consiga ali tanto entender a linguagem jurídica quanto entender a linguagem da administração para organizar esses processos, ainda precisa entender informática. Então, ele vai fazer uma pequena seleção, porque não dá tempo de fazer um concurso, muitas vezes, para alguém com todas essas características e muitas vezes, enfim, por vários motivos, e aí ele vai fazer uma pequena seleção e vai requisitar um servidor. Então, por mais que o servidor fosse importante no órgão A, aquele servidor, até por isso que acontece a requisição, ele é importante também no órgão B, porque aquele órgão B que tem prerrogativa de requisição exerce necessariamente, eu posso dizer isso, uma função mais vital ainda para a sociedade naquele momento, porque se ele tem prerrogativa de requisição, quer dizer que os nossos legisladores reconheceram que aquela atividade é super importante, né, para ele poder chegar em outro órgão e dizer assim, eu quero um servidor daí, sinto muito, mas eu preciso dessa pessoa, dessa peça, né, para compor aqui, porque aqui o negócio está pegando fogo. Então, pessoal, saiba que não é um presente para o servidor, mas sim algo de interesse público, a requisição, tá bom? Então, eu deixei aqui algumas informações sobre a requisição com você. Se você tiver alguma dúvida, procure um advogado. Quero te convidar também a seguir nosso site aqui, nosso Instagram, nosso site. Nosso site tem botão para você clicar e falar com a gente caso tenha alguma dúvida. E também tem aqui para você deixar mensagens para a gente. Então, procure um advogado caso você tenha dúvidas e qualquer coisa estou à disposição. Desde já te agradeço pela sua atenção, espero que dê certo o que você está tentando fazer aí no seu órgão e um abraço.